Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho, pessoal, a respeito de ergonomia, né? Então, nós vimos nessa primeira etapa aí toda a questão de SUS, de atendimento de saúde pública, e agora a gente vai falar um pouquinho de assuntos um pouco mais específicos, tá? Então, hoje a gente conversa um pouco sobre a ergonomia. Tá? Vamos entender um pouquinho sobre o que é, né? Da onde vem, o que a gente faz dentro dessa área, tá? Então, a ergonomia, na verdade, ela é derivada de duas palavras gregas, tá? Ergon, que é trabalho, e nomos, que são normas, são regras, tá? Então, na verdade, quando a gente fala de ergonomia, a gente estava dizendo a respeito da forma que eu posso realizar a adaptação de um campo de trabalho, por exemplo, seja ele em casa, no escritório, de maneira que as características do ser humano sejam respeitadas, né? Muito houve, principalmente no início de toda a Revolução Industrial, de toda a forma de como iniciaram as coisas no projeto de trabalho das pessoas, que era assim, tá ali, o ambiente é esse, a máquina é essa, o ser humano que se adapte à máquina. Ele tem que trabalhar aqui, é isso que ele tem que fazer, né? E ele não existia nenhuma preocupação naquela época em relação à saúde do trabalhador, né? A ergonomia hoje em dia, ela está situada dentro, né, da fisioterapia em saúde do trabalhador também, né? Então, é uma prevenção primária, tá? A gente pode utilizar a ergonomia também como uma forma de prevenção secundária? Sim, porque às vezes nada foi feito antes da alteração acontecer. A alteração já aconteceu. Se a alteração já aconteceu, aí a gente vai ter que utilizar as formas de adaptações ergonômicas para evitar que complicações aconteçam, tá? Então, sim, a ergonomia pode ser utilizada também no nível de prevenção secundária, tá? Qual é o ideal? O ideal é que a gente utilize isso, a gente utilize a forma, né, de realização de um trabalho preventivo já num nível primário, para que eu não tenha a alteração, tá? Então, por exemplo, hoje em dia, o que vocês utilizam muito que a gente não tinha acesso antes e que pode trazer um problema postural? O celular. O celular, perfeito, né? O celular, o uso do celular é uma das questões que mais acarretam problemas em região cervical. Porque a tendência que nós temos quase que o tempo inteiro é essa aqui, ó. Vou abrir aqui para mostrar para vocês. É a gente pegar o celular e fazer esse movimento aqui com a cervical e ficar olhando para baixo. Dificilmente a gente leva o celular no nível dos olhos, né? Em geral, a gente está com ele para baixo. E aí eu tenho uma tendência de sobrecarga da minha região cervical, tá? Antes, a gente tinha vários mecanismos que também podiam trazer isso. Sim, a gente tinha outras coisas que poderiam trazer. Porém, atualmente a gente usa o celular praticamente o dia todo, né? Para o trabalho, para lazer, então assim, é Facebook, é rede social, é assistir um filme, a gente usa demais o tempo todo, tá? E isso pode trazer um problema mais sério. Então, é preciso desenvolver o quê? Formas, né, adaptações do uso. Nesse caso, não é especificamente para o trabalho, pode ser também, né? Porque muitas pessoas usam o celular para trabalhar. Porém, mesmo que não seja para o trabalho, eu preciso adequar e utilizar formas que evitem
danos à minha postura no uso de um equipamento, de um device. Então, quando eu vou utilizar um equipamento dessa forma, eu preciso fazer adaptações e deixar em formatos em que eu não cause prejuízo à minha saúde, tá? É o que eu sempre brinco com vocês. Vocês estão estudando e serão fisioterapeutas. Qual é o principal instrumento de trabalho de vocês? As mãos. As mãos. Perfeito. Tá? Alguém ia perguntar alguma coisa? Tive a impressão que alguém ia fazer uma pergunta. Pode fazer, não tem problema. Não, professora, eu ia só responder. Aí responderam antes. Então tá bom. Mas é isso, né? A gente tem o nosso principal método de trabalho, nosso principal foco sempre é a utilização das nossas próprias mãos. Com isso, nós utilizamos basicamente o nosso corpo todo durante o nosso trabalho. Se a gente não perceber as adaptações que nós devemos fazer em relação à nossa postura, eu brinco que a gente tem vida curta como fisioterapeuta. Porque aí daqui a pouco tem uma hérnia de disco aqui, outra hérnia lá, faz uma escoliose aqui, estraga um joelho ali, e muitas vezes é só adaptação postural, né? Não tem nada de tão difícil de ser feito. O que é difícil de fazer nessa questão de prevenção com ergonomia? Depende do que para funcionar. Ó, suponham, vocês vão numa empresa e fazem uma orientação para um número X de funcionários, para que eles adequem a postura em relação ao posto de trabalho. O que depende para isso dar resultado? Depende dos funcionários aceitarem os conselhos e se adaptarem às posturas corretas? Exatamente. Eu dependo que a pessoa aceite, né, e faça. Por quê? Não adianta a gente explicar e o indivíduo não colocar em prática. Porém, essas mudanças posturais, essas mudanças de hábitos são muito difíceis, não são? São, professora. São extremamente difíceis, né? E a gente percebe pela nossa própria condução de postura. Tá? Eu brinco que agora eu não vejo como vocês estão aí em casa, mas em sala de aula era assim: começava a aula, estava assim, sentado na cadeira. Terminava a aula, estava assim. Vai escorregando, começa a fazer apoio na região sacral, ao invés de fazer apoio esquiático. É difícil fazer a manutenção, né, da postura, e é difícil um resultado, porque a gente precisa, é um trabalho de formiguinha. As pessoas fazem no momento em que elas são orientadas. Se a gente não fizer novas orientações, a gente esquece. Você vai voltando para a postura errada e não percebe. E aí alguém tem que te chamar a atenção novamente para você, de novo, retomar a postura correta, né? E isso demanda tempo, porque mudar um hábito exige tempo. A gente precisa de muito tempo para fazer uma mudança de hábito. Então, quando a gente fala dessas adaptações, a gente precisa ter a cooperação das pessoas que estão envolvidas, né? Se o indivíduo não quer, se ele não aceita realizar a adaptação, provavelmente nada do que for orientado vai dar certo. Tá? Então, qual que é o objetivo, né?
Nós analisamos os aspectos do trabalho, né? O que esse indivíduo faz dentro do seu trabalho diário? Quais são as principais fontes de desconforto para esses trabalhadores? O que pode estar acontecendo para que esse trabalhador tenha, por exemplo, dores na coluna, dores no joelho, nos ombros, tá? A partir do momento que eu analiso o ambiente, que eu faço uma análise de quais são os fatores que estão envolvidos nestes problemas, nessas alterações, aí sim a gente vai propor modificações para esse ambiente ou para a forma de utilização da minha postura frente ao ambiente de trabalho que eu tenho, tá? A isso mais confortável e mais saudável, tá? Por quê? Algumas coisas nós não estamos adaptados a utilizar. Um exemplo, ó, nessa pandemia agora, aula online. Eu, por exemplo, não estava adaptada à questão de fazer esse tipo de aula, então eu nunca soube dar aula sentada. Porque em sala de aula a gente se movimenta o tempo inteiro para conversar com vocês, para falar, para explicar, e a gente não fica sentado. A partir do momento em que eu mudo o meu ambiente de trabalho da sala de aula que eu estava habituada para o ambiente da minha casa, muitas diferenças existem. Dentre elas, a questão de que, assim, não tem como eu vou ficar em pé andando aqui no quarto onde eu faço a aula, que é o ambiente menos ruidoso, mais tranquilo, não tem muito fundamento, né? Então, eu acabei passando o quê? A adotar uma postura que eu não tinha o hábito de adotar, que é a postura sentada. Tá? A partir desse momento, o que a gente percebe? Na minha casa, as cadeiras não são ergonômicas, elas não são adaptadas. Eu tenho cadeira para colocar ali na hora da gente jantar, da gente fazer o almoço, né? A gente não tem cadeiras próprias para esse tipo de situação. E aí a gente vai percebendo que as dificuldades vão surgindo neste sentido. A cadeira não está adaptada, o móvel que você tem não necessariamente está na altura correta. E algumas vezes a gente precisa fazer mudanças. Então, por exemplo, aqui em casa chegou um momento que eu falei assim: não, eu vou comprar uma cadeira. Não precisa de nada, mas uma cadeira mais confortável que tenha uma adaptação ergonômica para a coluna. Porque as cadeiras que usa na mesa de jantar estão acabando com a minha coluna. Tá? Então, a gente vai verificando o quê? Quais os pontos estão inadequados, o que eu posso fazer, né? Então, por exemplo, as cadeiras hoje em dia são mais fáceis. A gente compra uma cadeira ergonômica, ela tem regulagem de altura, ela tem regulagem de altura do braço, ela tem regulagem no encosto, ela tem regulagem na altura do banco, do assento. Então, com a cadeira, eu consigo fazer adaptação em relação à mesa. Eu não preciso adaptar a altura da mesa, por exemplo, em relação à cadeira, porque a cadeira se adapta a essa altura, né? E a gente acaba trazendo uma condição mais saudável, porque se a minha coluna está melhor apoiada, se eu tenho um apoio correto, se eu tenho um apoio para fazer um descanso de braço, eu consigo ter uma forma, além de mais confortável, porque aí eu paro de sentir dor na coluna, né? Claro, tudo bem que a gente entende que a data de nascimento avançada também colabora, né? Não vamos dizer que é só a cadeira culpada, mas faz de conta que é, né? Eu não vou admitir uma coisa dessa. A gente faz de conta que a cadeira é a única culpada. Claro que a gente sabe que o envelhecimento também traz, né? Algumas encrenquinhas de dor aqui e ali, mas toda vez que eu utilizar uma forma inadequada de utilizar algum utensílio, equipamento ou posto de trabalho, eu posso ter problemas, tá? Em relação à minha saúde, eu posso ter um desenvolvimento aí de uma doença, tá? Então, a ergonomia, ela atua em algumas áreas, em algumas dimensões. Uma delas é a questão física mesmo, né? De corpo, corporal. A questão corporal, eu preciso ver como é que meu corpo se adapta, né? Em relação à altura, né, da mesa, altura da cadeira, encosto, apoio de pés, né?
a relação, ó, de altura para que eu faça as digitações e o acesso à máquina, tá? Então, dentro do ambiente físico, a gente vai fazer a análise da relação entre o homem e a máquina ou qualquer utensílio que ele esteja utilizando para desenvolver o seu trabalho, tá? É nessa relação que a gente vai basear, principalmente, quais serão as alterações que podem ser indicadas, que podem ser feitas, que podem ser realizadas. Algumas situações, algumas empresas, por exemplo, entram em contato conosco pedindo consultorias, né? Então, assim, você vai, faz uma análise, faz uma avaliação de risco ergonômico, pontua quais são os riscos, pontua as formas que podem ser minimizados esses riscos, tá? Em algumas situações, a gente não tem esse risco completamente zerado. De parte, na verdade, a gente não consegue deixar com risco zero de acontecer um problema. Porém, a gente diminui esse risco. E isso já é muito importante, né? Que eu faça essa redução de risco. Não necessariamente eu vou zerar o risco, né? Isso serve para tudo. Por exemplo, vocês, quando forem fazer trabalhos de conclusão de curso, quando vocês vão fazer as pesquisas de vocês, tá? Quando a gente fala em relação a risco, é para tudo. Vou fazer um trabalho de pesquisa, vou fazer uma parte prática, suponha, no meu trabalho. Se eu quero fazer uma parte prática, eu vou colocar isso, tem que passar por uma aprovação de um comitê de ética. Tem que ser aprovado por um comitê, tá? Para que eu possa aplicar o meu trabalho, aplicar aquilo que eu proponho no meu trabalho, sem causar nenhum risco a ninguém, tá? Então, suponha que a gente vai fazer dentro dessa área de ergonomia, tá? Existe uma parte em que a gente coloca riscos dentro dos trabalhos acadêmicos e a gente não pode colocar nunca risco zero, ou não há riscos para a saúde do paciente. Sempre existem riscos, tá? Uma vez um projeto meu voltou, e porque a gente tinha colocado que não tinha risco, o paciente ele ia responder um questionário, né? Qual é o risco que você corre respondendo um questionário, né? Na minha cabeça, na época, eu não conseguia entender o que eles administravam como risco. Eu achava que risco era apenas assim, vai desenvolver uma doença, um problema. Não, é qualquer tipo de risco. Então, por exemplo, em dada questão do questionário, tinha lá falando sobre a questão de emoções. Então, uma das coisas que um dos orientadores colocou para mim foi isso. Você pode desencadear um surto emocional. Como é que vai ser controlado isso? Isso é um risco. O indivíduo, de repente, frente àquela questão, entra numa questão emocional tão importante, é um risco. É remoto, é pequeno, mas existe. Tá? Então, não existe risco zero, tá, gente? Não existe. Então, dentro da ergonomia também. Não necessariamente a gente vai zerar os riscos de tudo, tá? Pelo contrário, às vezes eu vou minimizar o risco, mas eu não vou zerá-lo, tá? Então, é importante que a gente tenha sempre isso em mente. Não necessariamente eu vou chegar no sem risco, né? Mas quanto menor o risco, melhor, tá? Então, a gente sempre vai procurar o menor risco para o maior benefício que eu possa ter. Mas existem outras áreas também, tá? Antes, a gente só focava na questão da ergonomia do ponto de vista corporal, físico, homem-máquina, tá? Atualmente, não. A gente já entende que, ó, dentro de um processo de trabalho, eu não executo apenas tarefas físicas, motoras. Eu executo tarefas mentais o tempo inteiro, né? Comando, raciocínio lógico para que eu tenha uma resposta motora eficiente. Se eu estou num ambiente de trabalho, por exemplo, que traz um desgaste, um
estresse psicológico muito importante, que pode alterar a minha percepção em relação à situação de trabalho que eu preciso desenvolver, que pode me deixar mais lento ou mais ansioso a ponto de afetar minha memória, o meu raciocínio lógico, tá? Isso pode acontecer. Tá? Então, assim, por exemplo, tem pessoas que conseguem trabalhar em ambientes de trabalhos extremamente estressantes do ponto de vista, assim, de sofrer pressões o tempo inteiro, né? Muitas pressões. E se adaptam muito bem. Tem gente que se pressionada em relação a tempo, a meta, a isso e aquilo, não funcionam da mesma maneira. Não respondem tão bem. Não tem a mesma resposta. Então, hoje a gente sabe que a gente precisa criar processos, né, para executar esse trabalho, que sejam facilitados, né, que sejam mais fluidos, que aconteçam de maneira mais tranquila, para deixar esse indivíduo mais tranquilo para desenvolver o seu trabalho, né, para fazer o seu trabalho sem um nível de estresse muito importante. Vocês já ouviram sobre a síndrome de burnout? Não. Não? A síndrome de burnout, ela é uma síndrome geralmente caracterizada mediante o estresse do trabalho, tá? Então, esse indivíduo, ele pode desenvolver depressão, ansiedade, transtornos de ansiedade por conta de problemas em relação ao trabalho, tá? Que é específico, né? É uma coisa muito específica, estudada agora há pouco tempo, né? Não é tão velho assim esse tema, mas que precisa ser pensado. Então, a gente precisa pensar que a ergonomia tem que parar de focar apenas para o ponto de vista físico. Ela precisa também focar no ponto de vista da parte cognitiva. Como é que vai ser feito? É um trabalho que exige do seu funcionário uma atenção, uma concentração, um foco extremamente preciso. Eu preciso de muita concentração para aquele trabalho. O que é o ideal? Além do mobiliário correto, né? A gente fala que tem também a questão física, mas o ideal é que você também tenha um local que proporcione facilidade para concentração. Se você monta o posto de trabalho desse funcionário no meio de uma barulheira do caramba, de coisas passando para lá e para cá que possam distrair esse funcionário, como é que você vai auxiliar com que a concentração aconteça? Tá? Então, isso também deve ser pensado. Tá? Hoje em dia, muitas empresas se preocupam com essa questão da saúde dentro do ambiente de trabalho. Tá? Até porque já está comprovado, né, que um ambiente de trabalho melhor, onde eu tenho funcionários que estejam mais satisfeitos, onde eu tenho pessoas que tenham, né, uma organização melhor do seu trabalho, o que a gente acaba acontecendo? Acaba que, para a empresa, isso é benéfico. Porque é revertido em aumento de produtividade, de lucratividade, menor número de funcionários afastados por problemas de saúde. Porque não é só a coluna que afasta um funcionário. Se ele desenvolver uma síndrome de burnout, ele afasta também. Ele não consegue trabalhar. Tá? Então, é importante que a gente pense em outras situações, tá? Uma outra questão é a questão de organização mesmo.
tá? De logística. Otimização do sistema sócio e técnico. Social e técnico. Pessoas, corpo técnico, empresa. Tá? Para que isso aconteça, a gente precisa de uma organização em relação a tempo. Quanto tempo eu vou ter para fazer esse trabalho? São horas, são dias, são meses, são semanas, são anos? A partir de uma organização de tempo, eu consigo organizar melhor alguns outros fatores, né? Como esse trabalho vai ser desenvolvido? Em grupo? Individualmente? Tá? Como que vai ser gerido esse trabalho? Eu vou ter uma liderança única e concentrada para todos os grupos de trabalho? Eu vou ter uma liderança para cada grupo específico? Tá? Comunicação. Pasmem, mas muitas coisas não funcionam dentro da área do âmbito do trabalho por conta de má comunicação. Sem boa comunicação, não acontece trabalho eficiente. Se eu chegar para vocês agora e falar para vocês assim, gente, façam grupos de 5 pessoas, a gente vai fazer um trabalho. Vocês formam um grupo de 5 pessoas. E aí eu falo assim, podem fazer o trabalho. O que vocês vão fazer? Perguntar qual o trabalho? Exatamente. Você não tem uma diretriz, eu não te dei uma diretriz, eu não comuniquei para você o que você vai fazer, sobre o que é o trabalho, o que deve ser feito. Então você está ali, mas você está perdido na situação. Porque é preciso informar claramente o que deve ser feito. Se é um trabalho em grupo, em equipe, a gente deve informar, inclusive, o que cada equipe vai trabalhar. De repente, todas vão trabalhar numa mesma linha de ação? De repente, não. De repente, uma vai trabalhar de uma forma, outra vai trabalhar de outra. Então, é preciso que isso seja comunicado claramente. Como que vai ser feito? O que vai ser feito? Para que vai ser feito? Né? Se a gente não tem isso, a gente acaba rodando muito sem saber o que fazer. Né? Como se você chegasse e falasse assim, tá, tô. Você vai trabalhar agora de motorista para mim. Você dá a chave do carro e fala assim, tô, dirige. Para onde? Onde você quer que eu te leve? Né? Eu preciso de uma orientação. Senão, eu não consigo desenvolver o trabalho. Se eu não sei o que eu tenho que fazer, tá? Então, isso tem que ser organizado. Então, a ergonomia, ela deve trabalhar com essas 3 dimensões, ó, em conjunto, tá? Tanto a física, quanto a cognitiva, quanto a organizacional. Eu tenho que trabalhar nessas 3 esferas aqui, tá? Nessas 3 dimensões. Quando eu trabalho com as 3 dimensões e olhando tudo, né, que eu posso melhorar ou minimizar riscos, o que eu posso fazer em cada área, isso acaba favorecendo ainda mais com que o ambiente de trabalho fique mais produtivo, fique mais confortável, fique mais saudável. Tá? Se eu atuo somente em um único campo, provavelmente eu ainda vou ter problemas nos outros que não foram nem vistos. Tá? E às vezes são coisas bobas que precisam ser feitas. Não é nada de mudança radical, não é nada de coisas que a gente não consiga fazer, ou que vá demandar um tempo grande da empresa para fazer. Às vezes não demanda nem mesmo, gente, um investimento muito grande financeiro. É organização de fluxo. A gente vai se juntar. Vamos supor que nós vamos nos juntar, todos nós, e a gente fala assim, nós vamos fazer um bolo.
Se todo mundo ficar pelo meio do caminho e ninguém souber o que vai fazer primeiro, esse bolo não sai nunca. Então a gente tem que definir. Olha, você vai ficar aqui, que vai quebrando os ovos e colocando nessa tigela, você vai buscar o açúcar, você vai pegar a farinha. E aí, com cada função definida, o ambiente melhora e o trabalho anda. As coisas acontecem e o bolo sai, vai ser assado e ótimo. Isso serve, pensem sempre, até mesmo para as funções mais complexas de qualquer empresa, pensem do fundamento simples. Partam do fundamento simplista. É isso. Lógico que eu vou aumentando a complexidade de acordo com a complexidade da empresa. Empresas maiores, multinacionais, que têm milhões de funcionários, que têm, né, 1.000 e tantos funcionários, é diferente de eu falar com a empresa ali, o escritório que me contratou, que tem 2 secretárias para eu fazer uma orientação, por exemplo. Óbvio que é muito diferente, né? Eu fazer uma orientação e verificar 1.000 pessoas, diferente de eu fazer uma orientação para 2. Tá? Quanto maior o número de funcionários, também vai existir uma dificuldade em adesão. A gente precisa ser mais convincente, trazer mais a questão de conscientização para que eu tenha aderência à proposta. Tá? Para vocês terem uma ideia, quando começaram algumas empresas a contratar o pessoal para fazer a ginástica laboral nas empresas, nem todos os funcionários aceitaram bem. A gente tinha funcionários que não queriam participar. Eu aplicava a ginástica laboral uma época num hospital onde eu trabalhava e era incrível. Eram destinados 15 minutos para fazer. Nem é um tempo prolongado. Não é nada que a gente diga assim, nossa, dá para ficar super cansado, né? Fazer tudo isso nesse tempo. E tinham pessoas que assim, elas arrumavam, não, mas olha, acabei de começar a fazer manipular essa medicação, não posso. Não, mas é rápido, né? Às vezes atrasa o medicamento do paciente mais de 1 hora por outra coisa qualquer. Atrasar 15 minutos, não posso. As pessoas se esquivavam muito, não queriam fazer, não gostavam de fazer. Quando elas foram percebendo que isso trazia um benefício não só físico para elas, mas também cognitivo, mas também era aquela coisa assim, nossa, que beleza, foi a hora de dar uma alongada, foi a hora de relaxar um pouco, de sair um pouco da tensão do trabalho. Aí começou a existir uma adesão maior, cada vez mais crescente. Se eu tenho uma aderência maior por parte dos meus funcionários, eu também tenho uma facilidade de pensar sempre mais em fazer algo diferente e melhor para esses funcionários. Porque também para a empresa, às vezes é muito difícil. Fornece um serviço, ninguém utiliza, ninguém quer utilizar, ninguém quer fazer. Aí o dono da empresa falou assim, tô gastando meu dinheiro, ninguém faz nada, então deixa aí, deixa a saúde de todo mundo para o espaço. Né? Então, tem que tomar cuidado com algumas situações. Sim, a gente tem que trazer sempre. A primeira questão é conscientizar. Se eu conscientizo, eu consigo trazer uma aderência maior, tá? Trabalhador que apresenta sinais de fadiga, tá? Geralmente, a cada 4 horas, ele trabalha diante do terminal e ele não é mais tão jovem, por exemplo. Pensem numa situação como essa, tá? A gente vai pensar numa forma, não de falar assim, ele tá velho, então demite ele e contrata um novo. É essa a solução que a gente tem que propor?
Não. Não, né? Eu tenho que verificar o quê? Eu tenho que verificar o que pode ser feito para esse funcionário, para que ele continue exercendo o seu trabalho, para que ele não seja prejudicado do ponto de vista financeiro, né? Nem do ponto de vista laboral, né? Do seu conhecimento, porque às vezes é uma pessoa que tem mais experiência, conhece bastante daquela situação da empresa. Então, é necessária, é uma peça-chave para essa empresa. Mas como que eu posso melhorar essa situação dele sem que a gente faça? Então, vamos ver quais são os efeitos dessa duração. E se nós fizermos algumas pausas dentro dessas 4 horas, depois de 2 horas que ele está lá trabalhando, ele faz uma pausa de 15 minutos. Né? Organização desses horários de pausa. Quais são os melhores horários? Isso tem que ser adequado também à questão da produtividade da empresa. Com que essa empresa trabalha? Tem empresas que trabalham com maquinário que não podem parar. Então, o que a gente pode propor? Rodizia o seu funcionário. Tenha um funcionário que possa assumir o posto para o outro descansar um pouco, os 15 minutos. E eles fazem um rodízio, né? Isso pode ser feito, dá para ser feito, dá para ser proposto sem causar um dano para a empresa de falar assim, olha, teve que parar uma máquina para o cara descansar e aí você perdeu 10% de produção. Porque aí, se falar em perda de produtividade, se falar em queda de lucratividade, você não vai ter aderência mesmo. Nenhuma empresa vai te contratar para você falar assim, eu vou fazer adequações e você vai perder dinheiro. Porque você vai ter que parar a máquina que não pode parar 24 horas. Você vai parar e aí você tem uma perda. Não vai. Então, eu tenho que adequar para as duas pontas, né? Eu tenho que deixar favorável para o trabalhador, mas também para a empresa. Então, a gente tem que chegar no meio termo. Para que isso seja possível, né, de ser realizado, para que isso seja passível de ser realizado. Uma outra situação, ó. Suponha que um trabalhador sentado em uma cadeira diante da tela e do teclado de um terminal de computador. Ele sente dores nas costas, tá? O que a gente vai tentar fazer logo num primeiro momento? Primeira coisa, avaliar a postura dele, verificar como é que tá essa coluna, né? Verificar como é que estão os dispositivos utilizados, principalmente cadeiras, para fazer uma adaptação melhor, tá? Se além disso, esse mesmo trabalhador se queixar de dor de cabeça, a tela do vídeo reflete a luz e tem pouco contraste, a gente vai estudar sobre a questão de visão. Como é que essa visão se forma? Quais são os elementos que podem trazer danos à minha visão? Tá? Se eu deixar telas com menos brilho, mais contraste, isso é melhor para a visão? Então, é preciso ter conhecimento de diversas áreas, de diversas situações. Não é uma coisa tão simples como todo mundo acha, que é só assim, abaixa a cadeira, eu levanto a cadeira e arrumo as costas. Ergonomia não é isso só. É lidar o quê? Com ruídos. Quanto de ruído tem nessa empresa? Quanto que gera de decibéis? Como que o impacto do ruído importante acontece no canal auditivo? Isso tudo tem que ser estudado, isso tudo tem que ser visto, para que eu possa propor algo que realmente traga um resultado melhor, que realmente tenha um melhor resultado para as duas pontas, tá? Então, dentro da ergonomia, a gente vai avaliar nas tarefas, nos trabalhos, nos produtos, nos ambientes e também nos sistemas, de acordo com a habilidade e a limitação das pessoas que estão ali.
por isso que sempre é necessário, por exemplo, em empresas, a gente fazer uma avaliação em loco. Porque não adianta a pessoa falar assim para mim, ó. Nós fomos a uma empresa há um tempo atrás, uma empresa de estamparia de peças automobilísticas. Tem um maquinário pesado, né? E aí, quando o rapaz entrou em contato comigo, não, porque a gente só quer uma orientação e não sei o quê. Eu falei para ele, mas eu preciso conhecer o ambiente. Não, mas nós trabalhamos com estamparia automobilística. Tá, eu até sei que as máquinas, mais ou menos, como elas funcionam, mas eu preciso visualizar qual é o seu ambiente, qual é o seu local, qual é o tamanho da sua empresa, quantos funcionários você tem. Já tem uma análise de risco? Já fez uma análise ergonômica? Tem um laudo ergonômico? Preciso fazer esse laudo ergonômico para você? Ah, não, a gente só quer uma orientação. Eu falei assim, mesmo para uma orientação, eu preciso visualizar os postos de trabalho. O que demanda de mais esforço em cada posto? Então, eu preciso de uma divisão, né? Quantos funcionários eu tenho em tal área, em tal equipe. O que eles trabalham, como é o posto deles de trabalho. Então, assim, eu não faço orientação nenhuma, gente, sem visualizar. Tá? Porque é muito diferente. Fala assim, não, a gente tem tudo aqui, tá tudo certo, tudo adaptado. É quando você chega lá, você fala assim, tá tudo adaptado. Eles aumentaram, por exemplo, o dia que eu fui fazer a visita, eles realmente tinham aumentado. Eles usam uns pallets para transportar, né? As peças. Eles tinham aumentado a altura para que eles não precisassem se debruçar tanto. Porém, eles aumentaram a altura, mas deixaram o pallet voltado. Então, ele não precisava fazer a flexão tanto grande de tronco, mas ele fazia uma rotação muito importante. E aí eu falei para o supervisor, então, mas esse pallet, essa caixa, ele não pode ficar aqui do lado? Ele precisa ficar recuado atrás? Por que ele precisa ficar recuado para trás? Né? Não, dá para pôr para cá. Eu falei assim, então. Porque você tirou a flexão do tronco, ok, tirou um fator de risco, mas olha o outro. Fazendo torção o tempo inteiro com o corpo. E além da torção, eu estou girando o meu ombro o tempo todo. Então, eu posso trazer problema tanto para minha coluna quanto para o meu ombro. Tá? Só quando você visualiza o posto é que você consegue perceber, né? O que cada um faz, porque é muito diferente. E quando você vai iniciar, por exemplo, um trabalho nessa área que você nunca fez, tem empresas que você nem conhece com que trabalha. Com que tipo de peça que é, que tipo de maquinário que é. Então, precisa, né? A gente precisa entender como é que funciona. Tá? Algumas modalidades de ergonomia. Ergonomia de concepção, de correção, de conscientização e de participação. Tá? Nós vamos falar delas. Tá? De concepção. Quando a gente fala de ergonomia de concepção, é pensar em novos formatos, em novas formas, por exemplo, de utensílios, de móveis, de mobiliário. Tá? Quando eu falo de correção, eu vou adaptar. Não vou criar um novo, eu vou usar algo que eu já tenho e vou fazer um ajuste, tá? Conscientização é o que a gente está batendo na tecla. Se eu não tiver isso aqui, para mim, é a primeira, tá? Em relação à minha opinião pessoal, a conscientização é a primeira etapa. Eu não consigo melhorar nem a participação, nem a aderência ao tratamento, a postura adequada, a adaptação que deve ser feita, se eu não tiver primeiro a consciência.
A mesma coisa que eu chegar para vocês e falar assim, olha, gente, eu acho que a partir de agora, vocês não devem mais comer chocolate. Vocês vão parar de comer chocolate? Não. Não, né? Agora, se eu tiver argumentos, pode até ser que vocês tenham uma dificuldade, mas vocês falam assim, putz, é verdade, se eu pensar por esse lado, né? Então, se eu chegar para vocês e falar assim, olha, gente, cuidado, né? Comer chocolate demais, olha o nível de gordura, você pode ter mais colesterol, você pode ter isso. Eu te dou informações importantes e você começa a entender o motivo pelo qual você não pode ou não deve fazer aquilo, aí começa a ficar um pouco mais fácil de você falar assim, tá, então eu vou pelo menos tentar. Se eu simplesmente chegar e falar assim, olha, vocês precisam melhorar a postura. Tá, eu também preciso de tanta coisa e não faço. E vão continuar sem fazer. Agora, se eu mostro o que que acontece, quais são as possíveis situações que ele pode se envolver por conta daquela postura, o que pode acontecer lá na frente, quando ele estiver mais velho, o que acontece com a coluna, o que acontece se existir uma hérnia de disco, se tiver um pensamento nervoso, aí a pessoa começa a tomar consciência, né? Começa a entender os porquês. Ah, tá, então eu entendi. Então eu tenho que melhorar minha postura, porque senão olha como tá lá dentro da minha coluna, né? Vai fazer uma hérnia de disco, vai apertar o meu nervo, eu vou ter dor. As dores são terríveis, podem se tornar crônicas, né? Então, assim, aí eu tenho uma chance maior de que esse indivíduo participe e tome as atitudes de correção. Se a gente não gerar consciência, isso serve para tudo, tá, gente? Não é só para a área de ergonomia, não. Dentro da nossa área de saúde, serve para tudo. Sabe aquela coisa que o médico tem que falar, às vezes, assim, olha, ou você para de fumar, agora vai morrer? É mais ou menos isso. É aquele momento em que ele te deu consciência de que, opa, se eu não fizer, não tomar nenhuma atitude de mudança, o negócio pode ficar feio pro meu lado. Tá? Então, a gente tem que estabelecer isso, né? Essa conscientização. As intervenções ergonômicas, em geral, elas acontecem em ambientes, né, em que o trabalho físico é muito mais pesado, né? Claro que ela vai interferir no ambiente, se for possível, tá? Então, ambientes com temperaturas que destoem muito, né? Ou muito quente ou muito fria, barulho muito intenso, iluminação inadequada. Isso tudo deve ser visualizado para ser realizadas intervenções necessárias, né? Para que sejam corrigidas essas situações, tá? Para que a gente tenha uma melhoria do ambiente do posto de trabalho. Tá? Além disso, a gente trabalha muito com a questão da biomecânica. Postura que é mais adequada, forma de utilizar o movimento. Então, se eu tenho que pegar um peso no chão, não é para fazer flexionando a coluna para frente, eu tenho que usar flexão de joelhos e quadril para evitar um desgaste na minha coluna. Tá? Como é que eu vou organizar esses postos de trabalho para que esses movimentos, por exemplo, não sejam, né, realizados de maneira tão inadequada? Porque às vezes eu faço uma interferência no posto de trabalho, numa organização, que é o que eu falei para vocês agora há pouco. Coloca a caixa com o pallet do lado, não atrás.
eu já minimizei vários riscos. E foi só uma mudança de lugar. Não exigiu que comprasse equipamento novo, não exigiu que nada disso fosse feito. Ou seja, não tem investimento financeiro pesado. É só uma alteração de local. Tá? Dá para ser feito. Então, quais são as soluções, né? Às vezes a gente muda alguma coisa no ambiente para eliminar algum movimento ou uma postura viciosa. A gente pode propor revezamento de função. Tá? Pausas. Tá? Orientação para o próprio trabalhador. Os projetos ergonômicos maiores, é claro, que requerem um investimento, mas que também muitas vezes são necessários. Tá? Geralmente, gente, as empresas investem mais pesado nesses projetos aqui quando elas estão para tirar algumas certificações. Sabe aquelas certificações? ISO 9000 e não sei quanto, ISO não sei das quantas, certificações de qualidade. Em geral, essas certificações, elas solicitam da empresa que elas tenham cuidado com a saúde do trabalhador. E aí eles pedem que a empresa apresente quais foram as alterações ou quais foram as providências que foram tomadas para a melhoria para o trabalhador. Então, algumas vezes as empresas investem um pouco mais pesado nessa área justamente para tirar as certificações. Porque isso agrega um valor, né, para a própria empresa, porque ela consegue prestar serviço para algumas empresas que exigem aquele certificado. E aí é importante, né, que a gente saiba. Então, muitas vezes, quando vocês forem trabalhar com essa área de ergonomia, a gente tem que verificar o que é legislação. Tá? Para verificar o que pode ser feito, o que deve ser feito, o que deve ser incluído, tá, nesse projeto. Melhorias na organização do sistema de trabalho. Tá? Da forma de realizar esse trabalho também pode ser realizado. Tá? Então, ó, tudo existe norma. Existem normas técnicas, existe embasamento legal e científico para algumas coisas. Tá? Então, por exemplo, a gente sabe que a forma correta, ó, a NR17, ela traz alguns princípios da questão postural, tá? Então, em relação ao levantamento de carga manualmente, dependendo do tipo de carga, do peso que ela tem, ou do volume que ela tem e da dimensão que essa carga tem, ela não pode ser transportada dessa maneira. Ela vai precisar de um carrinho, às vezes até de um carrinho hidráulico, tá? Dependendo do peso. Então, essas normas, elas vão te dar as questões, né, de te dar uma diretriz. Vai falar assim, olha, isso aqui tem que ser feito dessa maneira para você não ter problemas, tá? Então, ó, a NR17 diz o seguinte em relação ao levantamento de cargas. Limite máximo da carga, 1/3 da massa corporal do indivíduo. Então, eu tenho que ter a ideia de que eu tenho que calcular qual é a massa corpórea dele para saber qual é o máximo de peso que ele pode carregar, que ele pode levantar manualmente, tá? A altura mínima do objeto em relação ao solo. O que é correto? Que seja de 40 a 75 centímetros já do chão, não direto no chão. É isso que acontece? Em todos os lugares? Não, né? Tem lugares que eles colocam as caixas diretamente no solo. Não te dão essa altura mínima para você fazer um movimento melhor de alavanca, tá? Evitar os movimentos de rotação de coluna.
são movimentos que acabam trazendo maior probabilidade de lesão de disco intervertebral, por exemplo. Tá? Intervalo do levantamento não deve ser inferior a 90 segundos. E ele pode fazer uma tarefa dessa sem descansar por até 1 hora. Depois de 1 hora ele tem que ter pausa. Ele tem que ter descanso. Algumas empresas respeitam, algumas não. Então, assim, muitas não respeitam esse limite de tempo, querem que tenha produtividade, então o funcionário vai ter que fazer isso mais rapidamente. Não vai poder esperar uma pausa de 1 minuto e meio para pegar a próxima caixa. Aí vão falar para ele, vamos, tá muito lento. Tá? Então, isso é importante que a gente consiga visualizar na empresa, por exemplo, que você vai prestar um serviço. A gente tem que verificar isso. Eles estão atendendo as normativas regulamentares? Tá? Transporte manual. Centro de gravidade da carga sempre deve estar o mais baixo possível. Tá? Então, ó, o ideal é isso aqui. Não colocar a caixa aqui, ó, acima da cabeça. Em relação ao trabalho sentado, ó a postura. Vocês acham que tá correto isso aqui? Não. Não, né? De maneira nenhuma. E se por acaso colocar uma caixinha no pé para aumentar? Vai ficar mais confortável, não fica? Mas às vezes é preciso. Aqui nesse caso, ó, o que tá inadequado é a regulagem de altura entre a cadeira e a mesa. Sim. Né? Mas o apoio dos pés, essa caixinha, sim, ela é boa para você fazer, principalmente retirar um pouco da pressão na região lombar. Tá? Porque a postura correta exige isso aqui, ó, que você esteja com os pés apoiados. Olha isso aqui. Torção completa, né, de coluna. Né? Não pode fazer dessa maneira, tá? Então, dentro do trabalho, na postura sentada, o correto sempre é que a sua cabeça esteja alinhada. Você não precisa abaixar e nem levantar a cabeça demais para conseguir visualizar aquilo que você precisa. Você tem que conseguir visualizar, por exemplo, a tela do seu computador sem ter que descer a coluna para enxergar a tela. Se você precisa fazer isso, ou você sobe a altura do seu notebook e põe mais para cima. Algumas empresas, sabe o que elas adotaram? Colocar uma caixa embaixo do monitor, para deixar o monitor mais alto. Ó, fazer isso aqui. Deixar ele mais elevado. Tá? Porque isso facilita manter a cabeça alinhada. E quer dizer, você não precisa trocar, por exemplo, assim, não tenho condições agora na minha empresa de trocar a mesa do meu funcionário. Mas ele tá ficando com a cabeça curvada para conseguir enxergar a tela do computador dele. Põe uma caixa de apoio, madeira, e eleva. Eu brinco com eles às vezes assim, gente, caixinha de uva. Ela só tem que suportar o peso do monitor, ninguém vai ficar forçando em cima da caixa para ela cair, nem quebrar, né? Então, assim, não precisa, né, muitas vezes de um investimento, falar assim, não, claro, a empresa tem esse poder aquisitivo, ela pode fazer isso, perfeito, melhor, vai deixar o ambiente mais bonito, vai fazer com a mesma fórmica, com a mesma madeira, esteticamente vai ficar melhor, mas o que a gente precisa pensar é que esteja funcional, tá? Não necessariamente precisa estar lindo. Tá? Claro que dependendo da empresa, dependendo do ambiente,
às vezes, vai fazer um escritório que faça um projeto ergonômico com um pouco mais pesado de investimento para fazer tudo planejado direitinho. E os outros que precisam ser usados vão ser usados com adaptações. Tá? Depende do tipo, do porte da empresa, né? O poder aquisitivo que essa empresa tem para investir, tá? Então, ó, quadril e ombro tem que estar alinhado em posição neutra. Mas o que a gente vai fazendo quando a gente vai cansando da postura adequada, que a gente está sentado com os ombros alinhados? O que a gente vai fazendo quando a gente vai cansando? A tendência é ir fazendo uma protrusão anterior de ombro e descendo minha coluna, né? Eu brinco que é isso, quando a gente percebe, a gente já está na postura errada, né? Uma outra coisa que é importante, gente, quando a gente vai trabalhar com essa área, por exemplo, às vezes eu faço as palestras, né, para funcionários. É você se colocar ali junto com ele. Não é para chegar lá para falar assim, ele não pode sentir que você está colocando o peso da culpa todo só em cima dele. Ah, mas isso está acontecendo porque você não presta atenção na sua postura, porque você não fica com a postura errada, porque você faz tudo errado, porque você não apoia a mão direito, porque você não apoia os pés, porque você não encosta a coluna. Nós não fazemos. O ser humano não faz. A gente faz por um período, quando daqui a pouco eu dou uma escorregadinha na cadeira e ao invés de estar apoiada nos isquios, eu já dou aquela apoiadinha já no fundo do sacro. Aí a minha coluna lombar já ficou sem apoio. Mesmo que eu tenha uma cadeira ergonômica. Porque só a cadeira ergonômica sozinha, sem que eu faça a minha postura corretamente, sem que eu me coloque corretamente nessa cadeira, ela não vai ter efeito nenhum. Tá? Então, ó, deixa eu abrir para mostrar para vocês. Não sei se aqui vocês vão conseguir visualizar. Aqui a gente tem uma cadeira ergonômica. Mas se eu fizer isso aqui, ó. Ela tá tendo algum efeito ergonômico? Nada. Nada. Porque eu acabei. Então, assim, era a mesma coisa se eu tivesse sentado no caixote de madeira. Ia dar na mesma. Tanto fazia. Porque eu tirei completamente o efeito que ela teria. Eu saí do apoio correto. Então, se eu não mantiver minha coluna também da maneira adequada, gente, não adianta, porque tem empresas que investem pesado nessa área. Só que assim, compra todo o equipamento, compra a mesma coisa, compra equipamento de proteção, compra o óculos, compra as coisas, mas ninguém usa, ele não vai ter efeito. Então, nem a melhor cadeira ergonômica do universo vai fazer efeito se a gente sentar do jeito que eu mostrei para vocês. Então, é consciência corporal. E uma das dificuldades que nós temos, gente, se a gente for pensar, a gente tem pouca consciência corporal. A gente percebe pouco como o nosso corpo está, a gente pouco presta atenção. Então, muitas vezes, é porque eu não percebo mesmo. O indivíduo faz sem perceber. Quer ver uma coisa muito comum que a maioria das pessoas faz e não percebe é colocar os pés para trás do assento da cadeira. Quem que faz isso? Alguém de vocês faz? De pôr as pernas para trás? Tempo todo. Eu viro e mexo, me pego, aí eu falo assim, nossa, meu joelho tá doendo. Por que tá? Tô, lógico que tá doendo. Eu tô apoiada errado. Eu ponho o pé para trás do assento. Olha o que eu faço com a articulação do joelho. Ó. Assim, ela não está sofrendo estresse articular. Quando eu faço isso aqui, ó, eu dobro o meu joelho para cá, ó a angulação que eu criei aqui.
Olha o quanto de tensão eu coloquei em cima desse joelho. E é uma coisa besta que a gente faz o tempo inteiro. E às vezes a gente não percebe. Quando é que você percebe e fala assim, tá desconfortável aqui? Ah, não tá com o pé apoiado, não tá com o pé no lugar certo. Aí tá desconfortável, lógico, vai gerar um desconforto, né? Vai gerar um mal-estar físico mesmo. Então, é ruim. Mas a gente faz, né? É a força do hábito, tá? Então, ó, aqui, quando a gente fala do trabalho em posição em pé, tá? Então, sempre é recomendado, tá? Então, a altura da mesa, ela vai depender do quê? Né? Da mesa de trabalho, para o indivíduo ficar em pé. Vai depender da tarefa que ele faz. Se ele vai, por exemplo, serrar, vai trabalhar com uma serra, que ele tem que fazer esse movimento aqui, ó, para frente e para trás. Se tiver a mesa mais alta, ele vai sobrecarregar o ombro, porque ele vai ter que elevar o braço. Então, a mesa tem que estar mais baixa, para que ele tenha apoio e firmeza para serrar. Tá? Dependendo do que ele vai fazer, ó, ela tem que estar numa altura mediana. E dependendo do que vai fazer, tem que estar mais alta. Então, geralmente aqui, ó, quando a gente fala assim, trabalhos que vão exigir minúcia, que vão exigir que coloque pecinhas minúsculas, trabalho de precisão, onde ele precisa, às vezes, até apoiar os antebraços, tá? E os trabalhos mais pesados exigem uma bancada um pouquinho menor, tá? É diferente, ó, porque eu tenho que adequar de forma diferente para homens e mulheres, tá? Então, ó, tá vendo? A caixinha que vocês comentaram. Você pode usar também na posição em pé. Para quê? Para aliviar um pouco a descarga de peso. E trocar de vez em quando, né? Isso não pode. Curvar-se à frente, não. Ah, então, a altura do banco que tem que ser aumentada. E não você flexionar sua coluna para se adequar à altura. Tá? Então, geralmente, a indicação é que se a gente tem que trabalhar em pé, é que a gente fique o mais ereto e relaxado possível, que já não é fácil, né? Sempre fazer uma alternância de colocar os pés em descanso, numa banqueta ou numa caixa, e alternando um e o outro em intervalos iguais, tá? E muitas vezes usar uma banqueta alta para que você possa sentar ou se apoiar um pouquinho com ela, nela de tempos em tempos. Tá? Então, assim, ficar em pé o tempo inteiro nem sempre é possível, né? Por exemplo, para nossa área de fisioterapia, hoje em dia, as camas hospitalares, elas são elétricas, né? E a gente tem regulagem da cabeceira do paciente, dos pés, mas a gente tem regulagem da altura da cama. Então, por exemplo, se eu quero descer um paciente da cama, eu posso baixar a cama até que ele consiga tocar o pé no chão. Sim, ajuda muito. Eu tive experiência porque meu avô ano passado ficou acamado e a gente alugou uma cama dessas hospitalares. E ajudava muito para dar banho, para tudo. Exatamente. Por quê? Dependendo da situação, você precisa que a cama esteja mais baixa e dependendo da situação, você precisa que ela esteja mais alta. Sim. Né? Então, por exemplo, para dar um banho, trocar uma fralda, a gente tem que elevar para deixar mais alta e a gente não ter que ficar dobrada em cima da cama. Para eu tirá-lo, por exemplo, da cama e passar para a posição em pé, às vezes eu preciso deixar a cama mais baixa para eu não ter que fazer tanto esforço para segurá-lo na hora de descer. Tá? Então, isso, hoje nós temos essa situação que ajuda muito no nosso trabalho. Essas camas que movimentam a altura nos ajudam demais. Antes, eram aquelas camas de ferro, que você tinha a manivela para subir a cabeceira e a manivela para subir um pouco os pés. Ela não tinha mais nenhuma regulagem. Se a gente precisava fazer regulagem, a gente tinha que fazer... Então, por exemplo, eu não tenho uma altura lá muito, né, grande.
Então, alguns pacientes e algumas camas que eram muito mais altas e que eu tenho que fazer manobras no tórax do paciente, eu tenho que ficar com o ombro muito elevado, isso me prejudica. Então, muitas vezes, o que eu fazia? Eu pegava a escadinha que tem para o paciente descer da cama, e eu subia na escada. Porque eu não conseguia, a gente não tinha como ajustar a altura de cama. Naquela época, as camas eram fixas. Era aquela altura, padrão para todo mundo. Sofriam os mais altos, e também, dependendo da função que eu fosse fazer, ou do trabalho que eu fosse fazer com esse paciente, eu também sofri por ser mais baixo. Né? Então, esse exemplo de altura de cama veio para nos beneficiar, assim, imensamente. Né? Porque é uma das coisas que a gente tinha dentro da área hospitalar, por exemplo, que era um drama. Né? E como é que você vai fazer? Sim, de vez em quando a gente tem que alternar, sim. Eu uso a própria escadinha do paciente para colocar o meu pé em cima e dar uma descansada, e colocar o outro e dar uma descansada, né? Então, a gente precisa usar dessas alternâncias, a gente precisa fazer algumas adaptações, né? Para que a gente possa conseguir exercer nosso trabalho sem grandes dificuldades e sem grandes desconfortos, né? Então, essa é uma das coisas que são importantes. Condições do ambiente. Isso aqui é extremamente importante. A NR17, ela diz que os ruídos, eles podem chegar até 60 decibéis. Mas que isso é prejudicial à saúde do trabalhador. Empresas que geram ruído maior do que esse precisam fornecer tampão para que esse funcionário não tenha problema, tá? Equipamento de segurança. A iluminação tem que ser uniforme e bem difusa. Bem distribuída e bem difusa para ter uma iluminação adequada. Tá? Focos de luz não são ideais, né? Às vezes, as empresas têm claraboias, né? Para ter um pouco de iluminação natural, para não gastar tanta energia elétrica. Ok, mas tem que ter a iluminação adequada. Tá? Assim como a temperatura do ambiente deve girar entre 20 e 23 graus de temperatura, com uma umidade de até 50% do ar. Tá? Então, tem que estar com o ar umidificado, tem que estar com a temperatura adequada, né? E a organização do trabalho, normas de produção, tempo, ritmo de trabalho, conteúdo de tarefa tem que ser determinada. Então, todas as empresas, em geral, elas têm uma planilha, tá? Com as funções de cada setor, o que aqueles funcionários é descrito, o que aqueles funcionários desenvolvem, por quanto tempo eles desenvolvem, quanto tempo eles têm de pausa, quanto de tarefa que eles desenvolvem, tá? É preciso ter, porque senão a gente acaba aí tendo um problema, né? Importante aí nesse sentido de você gerar um dano para o seu funcionário. Se você determina, por exemplo, um ritmo muito acelerado de trabalho para dada função, você pode prejudicar, né, muito mais a saúde desse trabalhador. Tá? Então, é importante. Essa planilha que eles têm é uma planilha de descrição de atividades, tá? Em geral, todas as empresas, vão ter isso. Ela chama-se PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Então, precisa ter o setor que o indivíduo trabalha, quais são as funções, as atividades que ele desenvolve, né? Que é justamente para determinar o risco, né? E para fazer uma prevenção, para que isso não aconteça, né? Para que a gente reduza esse risco, tá? Então, todas as empresas acabam tendo, né? Esse PPRA para organização de trabalho, tá? Descrevendo e determinando essas atividades, ó.
Antes da gente ver isso aqui, vamos verificar, vamos ver um videozinho. Deixa eu só